Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Clube da Bilheteria. Como de costume no domingo eu vou falar a respeito das principais marcas batidas, focando num segundo final de semana histórico do filme Divertidamente 2. Então, vamos lá! Eu sou o Felipe, aqui do canal Triplo F, também lá do canal Guerra dos Streamings. Só deixando bem claro para vocês, a Pixar tá de volta depois, de alguns lançamentos ali que não trouxeram um resultado que era esperado, mesmo que o filme Elementos tenha trazido, um resultado surpreendente, considerando a sua abertura fraca. Mas agora a gente tem um lançamento, digamos assim, clássico da Pixar, que acabou de ter um resultado ainda melhor do que o resultado do seu primeiro final de semana. E eu vou explicar para vocês exatamente o porquê. O filme teve um segundo final de semana de 100 milhões de dólares. Isso mesmo, o filme fez 150 milhões na sua abertura, fez 100 milhões agora no seu segundo final de semana, que é um resultado sensacional e é mais sensacional do que vocês podem imaginar. O filme teve uma queda de somente 35%, novamente uma queda muito pequena, considerando a abertura grandiosa, que o filme já teve no final de semana passado. E eu decidi ir bem a fundo para verificar justamente quão grande, esse segundo final de semana do filme Divertidamente 2 foi. Só que eu vou falar um pouquinho sobre isso mais à frente com vocês, porque eu queria falar a respeito da performance do filme mundialmente. O filme estreou aqui no Brasil, eu vi muitas pessoas falando que foram assistir, parece que foi um filme que conseguiu movimentar muita gente, Eu tenho alguns primos ali que já quiseram assistir o filme no primeiro final de semana. Aqui na minha cidade os cinemas estavam todos cheios, E o filme chegou a 728 milhões de dólares ao redor do mundo inteiro. Então, no final de semana passado, o filme ainda não tinha batido a marca dos 300 milhões. Eu falei que o segundo final de semana ia ser muito importante, porque o filme ainda não tinha tido uma estreia global, Ainda faltava cerca de 40% do mercado, e agora essa estreia chegou. O filme está tendo um resultado muito bom, e até a semana que vem o filme já pode estar na marca de 1 bilhão de dólares. Já deixou Duna para trás, já é o maior filme de 2024. E aqui é a evolução, semanal do filme. Eu vou continuar atualizando esse quadro aqui no decorrer das próximas semanas, porque o filme teve uma estreia de 295 milhões, que já foi uma estreia sensacional, e o filme cresceu 433 milhões de dólares, chegando a 728 milhões já no final do seu segundo final de semana, só que ele ainda está estreando em vários países, Então, o filme com certeza vai bater a marca de 1 bilhão de dólares, possivelmente chegando até a marca de 1,4 ou até 1,5 bilhão de dólares, se a gente levar em consideração o resultado de outros filmes semelhantes. E considerando que o filme teve uma queda mínima, 35% para um filme que estreou acima dos 100 milhões, é muito pouco, O filme teve um hold, como eles falam, o filme segurou muito a bilheteria de uma semana para outra. Agora vamos dar uma olhadinha exatamente em quão bom foi esse segundo final de semana. Primeiro, em comparação com o seu antecessor, eu prometi na semana passada que eu faria um comparativo entre o primeiro Divertidamente e o segundo. Então tá aqui o comparativo. O primeiro teve uma abertura de 90 milhões de dólares e um segundo final de semana de 50 milhões. O filme teve um resultado muito bom também, Um resultado bastante surpreendente na época, porque muitas pessoas não conseguiam entender muito o conceito do filme antes dele chegar. O filme acabou fazendo 857 milhões, um resultado muito bom, principalmente para o primeiro filme de uma franquia, um dos melhores resultados da Pixar, sem considerar as sequências. E o segundo filme já veio para destruir, com 150 no primeiro final de semana, então ele fez 60 milhões a mais no primeiro final de semana e 50 milhões a mais no segundo final de semana, porque a queda desse segundo filme, inclusive, foi melhor do que a do primeiro. Então o filme já chega a 728 milhões, com um orçamento ligeiramente maior, de 175 para 200 milhões de dólares. E antes de continuar olhando esse segundo final de semana, só mantendo vocês atualizados dos últimos lançamentos da Disney, Isso somando Disney e Pixar, somente das animações. Então não tem filme da Marvel, não tem filme de Star Wars.
a gente tem lá Toy Story com 1,073 bilhão, né, eu digo. Frozen 2 lá em 2019 também com 1,453 bilhão. Depois Lightyear em 2022, então eu tirei os filmes ali da pandemia. Lightyear com 226 milhões. Mundo Estranho com 73 milhões, com certeza um dos maiores fracassos da história da Disney. Elementos com 495 milhões. Wish com 244 e agora Divertidamente 2 já com 728. Eu diria que o filme tem sim potencial para liderar essa lista daqui a algumas semanas, ou seja, o filme teria que ultrapassar Frozen 2, né, que fez 1,453, mas em somente 2 finais de semana o filme já chegou à metade disso, tá? Literalmente na metade do que Frozen 2 fez. Então o filme pode ter pernas muito longas, a gente está entrando aí nas férias em muitos países, né, no mês de julho, então eu imagino que muitas crianças ainda vão querer conferir Divertidamente 2. E se a gente pegar o top 5 das maiores aberturas de animações, né, que foi um quadro que eu fiz no final de semana passado, a gente tem na primeira posição o filme Os Incríveis 2, com 1,243 bilhão de dólares, aí Divertidamente 2 já com 728, Super Mario com 1,361, Procurando Dory com 1,029 e Frozen 2 com 1,453. Novamente existe a possibilidade do filme liderar essa lista daqui a algum tempo. E aqui, mais interessante ainda e mais importante ainda, a performance no segundo final de semana de Divertidamente 2 foi a melhor dentre todos esses filmes. Como vocês podem ver aqui, Os Incríveis 2 fez somente 80 milhões no segundo final de semana, e eu digo somente porque eu estou fazendo um comparativo com Divertidamente 2, né? Ó, Divertidamente 2 com 100 milhões, Super Mario com 92, Procurando Dory com 72 e Frozen 2 com 85. Então, se a gente pegar, nenhuma dessas 5 maiores aberturas conseguiu fazer 100 milhões no segundo final de semana. Então você pode estar pensando, pô, então que filme conseguiu fazer 100 milhões no segundo final de semana? Antes de Divertidamente 2, tinham sido somente 6 filmes. Antes de continuar, eu quero ver se eu me lembro de cabeça quais foram esses 6 filmes. Na primeira posição, Star Wars Despertar da Força, né, que fez mais de 100 milhões, fez acho que 147 milhões. Depois, Vingadores Ultimato, fez um pouquinho menos. Guerra Infinita fez também um pouquinho menos. Pantera Negra, então 4 filmes. Aí teve Jurassic World e o primeiro filme dos Vingadores. Então esses foram os 6 filmes. Eu vou mudar o quadro aqui para ver se eu tô certo, mas eu acredito que sim. Então é isso mesmo, ó. Star Wars 7 com 149, eu errei, eu inverti Star Wars 7 com Vingadores Ultimato. Aí Vingadores Ultimato com 147 milhões. Depois Vingadores Guerra Infinita com 114, Pantera Negra com 111, Jurassic World com 106 e Vingadores com 103. E para quem é observador, vocês já podem ter percebido uma tendência muito grande, somente filmes que bateram a marca dos 200 milhões de dólares conseguiram um segundo final de semana acima dos 100 milhões. O primeiro que fugiu completamente dessa regra foi Divertidamente 2, que abriu com 155 milhões de dólares. Eu falei anteriormente 150 milhões, mas foi, na verdade, 155 milhões. Então vocês veem como esse segundo final de semana foi sensacional, né? Porque conseguiu atrair muito mais público, né? Proporcionalmente ao que ele tinha feito no primeiro final de semana. E mais um dado impressionante é que o filme Divertidamente 2 teve a 25ª maior abertura de todos os tempos. Então, 24 filmes tiveram um primeiro final de semana superior a Divertidamente 2, e ele saltou muitos desses filmes e ficou na 7ª posição do segundo maior final de semana. Então foi da posição de 25 para a posição de número 7. E uma pergunta natural, né, que as pessoas podem fazer, pô, e Avatar, e Titanic, e Avatar 2? Esses filmes não tiveram nem aberturas muito grandes, nem segundos finais de semana muito grandes, né? Esses filmes eles conseguiram manter um nível de excelência nas bilheterias por um volume de semanas muito alto.
O Avatar conseguiu ficar ali, se não me engano, 7, 8, 9 finais de semana na liderança. E Avatar 2 conseguiu fazer um feito que não era feito desde o primeiro Avatar em 2009, mas esses filmes não tiveram primeiros finais de semana bombásticos, né, digamos assim, por isso que eles não aparecem nessas listas. E eu decidi ir um pouquinho além, né, foi um vídeo bastante trabalhoso aqui, envolveu bastante pesquisa. Eu peguei todos os segundos filmes da Pixar, que não são tantos quanto vocês podem imaginar, né? Não são tantos filmes da Pixar que possuem sequências. O pessoal costuma falar, pô, a Pixar só faz sequência, tá fazendo uma sequência atrás da outra, mas em comparação com outros estúdios, né, até estúdios de animação, a Pixar ela não faz somente animações, né? A gente teve a primeira das sequências foi Toy Story 2, né, que já chegou bem rápido, então é mais uma crítica que as pessoas fazem à Pixar que eu não entendo. Todo mundo, mas a Pixar agora só faz sequência. Pô, a Pixar fez Toy Story 1, aí fez Vida de Inseto, aí o terceiro filme da Pixar já foi uma sequência, né, que já foi o filme Toy Story 2. Então, nada que não seja feito desde sempre aí pela Pixar. Ela teve uma era de ouro ali, de lançar um filme original atrás do outro, mas a gente vê que desde os primórdios da empresa, essas sequências já estavam, né, no DNA da empresa. Então a gente tem lá em 1999 o filme Toy Story 2, que fez 511 milhões de dólares. O filme teve uma performance acima do seu antecessor. Isso, na verdade, é uma regra para todos os filmes aqui dessa lista. Todas as sequências bateram os seus antecessores. Carros 2, que é talvez o pior de todos esses, fez 559 milhões. Universidade Monstro fez 743 milhões. Procurando Dory fez 1.029, Os Incríveis 2 com 1.243 bilhão e finalmente Divertidamente com 728. Lembrando que aqui eu tô falando de todos os filmes número 2, então eu não tô citando Toy Story 3 nem Toy Story 4. E aqui uma lista dos últimos filmes da Pixar para vocês verem como fazia bastante tempo que a Pixar não tinha um enorme sucesso, né? A gente tem Dois Irmãos com 141 milhões, Soul com 121, Luca com 51, Red com 21, Lightyear com 226, Elementos com 496 e agora Inside Out com 228. Né? Então, desde Toy Story 4, né, que a Pixar não tinha uma bilheteria de arrasar quarteirões, né, digamos assim. Então é legal ver uma empresa tão boa voltando ao topo. Né? Espero que eles continuem assim. No ano que vem tem o filme Hélio, que é um filme original, não sei se é assim que fala o nome, e depois, possivelmente, Toy Story 5. Eu ainda não tô tão confiante assim, né, que o Toy Story 5 vai sair em 2026, né, acho que é a projeção, né, porque animações podem demorar muito mais tempo, tem filmes da Pixar que foram prometidos aí durante anos que acabaram nem chegando, então não dá pra gente botar uma certeza absoluta, né, que esse filme vai de fato chegar. E pessoal, antes de continuar, eu queria falar bem rápido com vocês a respeito do NordVPN, que está com uma promoção sensacional que dá até 72% de desconto para vocês e vocês ganham um voucher de até R$ 99,00 no iFood. Eu já usei esse voucher no ano passado, né, quando eu me inscrevi no NordVPN pela primeira vez, eu utilizei numa boa. E vocês têm um desconto muito alto. Como eu falei, tem muitos planos interessantes. VPN é uma forma muito boa de deixar o seu computador seguro, de você utilizar a internet de outros países. Eu utilizo o NordVPN de várias formas diferentes. Então, se vocês quiserem, deem uma olhadinha no link. Já é o terceiro VPN que eu uso. Vocês podem ver no site também os comparativos, né, com outros VPNs. E vocês vão ter a mesma certeza que eu que o NordVPN é a melhor opção. E vocês assinando, utilizando meu link, vocês não só têm, né, o voucher do iFood, vocês têm também esse desconto muito bom e vocês ajudam o canal. Então, o link está aqui na descrição e está fixado também nos comentários. Então, parabéns aí para a Pixar, a Disney com certeza está muito feliz com esse resultado, o melhor resultado possível. Eu acho que nem em sonho eles imaginariam que o filme teria uma performance tão positiva assim. Como eu disse, é normal a gente ver, né, que um filme tenha uma bilheteria maior do que a do seu antecessor, só que a gente está no momento pós-pandemia, onde é normal, né, a gente ver uma franquia tendo uma performance inferior à dos seus antecessores. A gente tem, só nessa lista aqui, Planeta dos Macacos e Bad Boys, que estão tendo dificuldade para fazer o mesmo que os seus antecessores fizeram.
Então é algo muito natural, né, nesse período que a gente está vivendo, que o filme não consiga fazer e Divertidamente já vai ultrapassar nos próximos dias. Eu imagino que até quinta ou sexta-feira o filme já tenha batido o primeiro Divertidamente. Então, óbvio que eu vou continuar acompanhando esse filme aqui junto com vocês. E eu sei que eu acabei não fazendo o meu vídeo de previsões, mas a minha previsão para o Divertidamente 2 é que ele bateria a marca de 1 bilhão, mas só isso, eu coloquei lá 1 bilhão de dólares, né? Porque eu imaginei que fosse aquele filme que bateria bem na casca, mais ou menos como o último Jurassic Park fez, né? Ficar ali com 1 bilhão, 1,1 no máximo. Então eu errei, né? Eu já tinha apostado alto e mesmo assim eu errei, porque o filme vai fazer facilmente 1.2, 1.3, possivelmente até mais. Então na segunda posição, né, porque não dá para eu falar por meia hora, até gostaria de falar por meia hora aí a respeito de Divertidamente 2, na segunda posição ficou o filme Bad Boys Até o Fim, que também teve uma queda muito positiva. O filme caiu 44%, fez mais 18 milhões e chegou a 289 milhões de dólares, que novamente, né, não conseguiu chegar ao que o seu antecessor fez. O filme está sendo bastante aclamado, né, como um bom filme de ação, como um bom filme de comédia. E o filme pode ainda estar distante, né, dos 426 milhões que o terceiro filme fez, né? Foi o maior filme de 2021, né, de 2020, na verdade, que foi o ano que a pandemia começou. O filme fez 289, mas custou 100 milhões, então o filme já é lucrativo a essa altura. O filme deve chegar ali na casa de uns 350 milhões até o final da sua corrida, possivelmente até mais. Possivelmente vai beirar ali a casa dos 400 milhões, né? Mas o seu antecessor fez 426, o filme de 2003 fez 273 milhões de dólares, só que com um orçamento de 130, que para mim não faz sentido até hoje, esse orçamento, e o primeiro filme com 141, só que com um orçamento bem modesto de somente 19. E continuando, tem o filme Clube dos Vândalos, que em inglês é The Bike Riders ou alguma coisa assim, né? O filme tem um bom elenco, estrela o Austin Butler e o Tom Hardy, e a mulher, eu não me lembro o nome, é Jodie Comer, alguma coisa assim. O filme fez 10 milhões de dólares, é um filme da Focus Features, né? O filme teve um orçamento de 40 milhões, então é muito difícil saber, não acho que seja um filme que vai ter um apelo internacional muito grande, né? Mas a Focus ela pode ganhar de outras formas, né? Talvez porque Divertidamente ainda está trazendo muitas pessoas para salas de cinema, pode ter tirado um pouquinho do foco ou até um pouquinho do volume de salas, né, que um filme como esse teria. Mas Clube dos Vândalos não teve um excelente começo considerando o seu orçamento. Como eu falo sempre, se o filme tivesse um orçamento de 10 milhões e abriu com 10 milhões, seria satisfatório, mas o filme tem que ter um multiplicador muito alto agora, porque com um orçamento de 40 milhões ele precisa fazer na faixa de uns 100 milhões para se tornar lucrativo, o que não parece ser uma realidade muito plausível. Depois, empatados na quarta e na quinta posição, ficou o filme do Garfield e o filme do Planeta dos Macacos, com 3,6 milhões de dólares. O filme do Garfield ficou na primeira posição, ficou na quarta posição, né? Ficou antes do Planeta dos Macacos, com uma queda de 24%, né? E o filme chega a 230 milhões de dólares, que é uma performance bem acima dos dois live actions que foram feitos envolvendo o gato, né? O gato, que é um clássico a essa altura, né? E o filme do Planeta dos Macacos, com os mesmos 3,6 milhões, uma queda de 35%, ele chegou a 380 milhões de dólares. Então acho que é uma das primeiras vezes que a gente pode dizer, no ano até o momento, que 4 filmes dessa lista definitivamente são lucrativos, né? O Clube dos Vândalos está aqui no meio dando uma atrapalhada, mas a gente tem Divertidamente 2, que com certeza já é muito lucrativo, Bad Boys, que já é lucrativo também, o filme do Garfield, que já é bastante lucrativo, porque o orçamento dele foi muito baixo, e o filme do Planeta dos Macacos, que já está caminhando a passos largos, né, para se tornar lucrativo a essa altura. O filme tem um orçamento de 160 e fez 380. Se ele chegar na marca dos 400, para mim, já é um resultado positivo. Vocês podem se lembrar que algumas semanas atrás, né, 2, 3 semanas, a maioria dos filmes que estavam, né, em cartaz eram considerados fracassos. Um filme que saiu do top 5 pela primeira vez foi o filme If, né, dos Amigos Imaginários. O filme chegou a 181 milhões de dólares, que não é um resultado bom, porque o filme teve um orçamento de 110, se eu não me engano, mas o filme já começa a ser um desastre um pouco menor,
né? Porque no começo parecia que o filme ia fechar na casa de 100, 120. O filme pelo menos conseguiu ter bons finais de semana, considerando a fraca abertura, e o filme chega hoje a 181 milhões. Eu torço bastante, né, pro John Krasinski, é um cara que eu gosto bastante. E 3 filmes que deixaram o top 10 pela primeira vez. A gente tem o filme The Fall Guy, né, que estava na 8ª posição, caiu para a 12ª posição. The Fall Guy também é mais um dos grandes fracassos desse ano. Tem o filme Furiosa, que finalmente bateu o seu próprio orçamento, né? O filme está hoje, se eu não me engano, com 168 milhões de dólares, com um orçamento de 165, então o filme chegou ali próximo do seu orçamento, o que é desastroso, né? O filme teria que fazer pelo menos uns 400, 500 milhões de dólares para ser considerado um grande sucesso. O filme passou por pouco o seu orçamento, então, né, realmente um filme que ninguém tinha pedido, né, um filme da Furiosa. Isso não dizendo nada a respeito da qualidade da franquia Mad Max, que eu gosto bastante, mas claramente não era um filme que tinha muita gente querendo. Óbvio que os fãs mais radicais, né, de Fury Road, como é o meu caso, queriam esse filme, mas o mercado como um todo não fazia questão. E outro filme que saiu do top 10 é o filme Os Estranhos, capítulo 1. Né, o filme teve uma performance bem aquém do seu antecessor, mas eu acho que eles já esperavam isso, né? Porque o filme saiu muito tempo atrás. De qualquer forma, o filme se tornou lucrativo porque teve um orçamento bem enxuto. E aí, falando do top 5 no mercado norte-americano, o filme Divertidamente não só entrou no top 5 na semana passada, como nessa semana já entrou na voadora, derrubando todo mundo, igual o Jack Chan, né, pulando na cabeça de cada um, e já assumiu a liderança, e não foi nem que ele assumiu a liderança por pouco, já deu uma volta ali na concorrência. O filme chegou a 355 milhões de dólares, contra 282 milhões de dólares de Duna Parte 2, 196 de Godzilla vs Kong, 193 de Kung Fu Panda 4 e 164 de Planeta dos Macacos, O Império. Então o filme já está de longe na liderança, o potencial do filme é acima dos 500 milhões, possivelmente próximo dos 700 milhões de dólares, porque existem muitos casos do filme conseguir duplicar o que ele fez nos 2 primeiros finais de semana. Então, se o filme chegou a 355, ele pode duplicar isso chegando a 700. Não acho que seja o mais provável, mas chegar na casa dos 600 milhões é uma realidade bem possível. E no mercado internacional, o filme não estava nem no top 5 na semana passada, estava atrás, né, porque não tinha tido uma estreia global. Mas agora, como eu disse, o filme já passou correndo ali, né, igual o Capitão América, e o filme tem 728 contra 711 de Duna Parte 2, 565 de Godzilla vs Kong, 545 de Kung Fu Panda 4 e 479 de YOLO. Então, falta um pouquinho, né, para não ter nenhum filme chinês. Algum tempo atrás a gente tinha 3 filmes chineses no top 5, né? Agora mais um grande lançamento e não vai ter mais nenhum. Então, pessoal, é isso. O vídeo hoje vai acabar ficando bem longo, né, por causa do Divertidamente 2. Eu decidi fazer algumas análises, eu olhei todos os filmes da Pixar, olhei todas as sequências, olhei, né, os grandes lançamentos, olhei as maiores aberturas. Então eu tentei abordar esse segundo final de semana dos vários lados, né, que eu podia ter abordado. Então digam aqui nos comentários o que vocês acharam do vídeo de hoje. Não se esqueçam que ainda está rolando a promoção do NordVPN. Se vocês quiserem, entrem aqui abaixo que o link está na descrição. E como sempre, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.